Explica também sobre a situação do Corinthians, quais dos 8 jogadores a serviço de seleções terão condição de enfrentar o Grêmio na quinta-feira. Fair play financeiro avançando no futebol brasileiro, além das últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o fair play financeiro no futebol brasileiro. Discussões que haviam começado no ano passado ganharam nessa segunda-feira o apoio do presidente da CBF, Samir Schaut. Importante contar que ele assinou uma portaria nessa segunda-feira, permitindo a elaboração de um plano em até 90 dias, para que essa ideia possa sair do papel ainda na temporada de 2025. A ideia com o fair play financeiro é estabelecer regras com o limite de gastos de acordo com a receita. Ninguém vai poder gastar mais do que arrecada, algo básico, óbvio, mas que é cumprido por poucos clubes no Brasil. Além disso, também vai haver a necessidade de quitação de dívidas atrasadas, algo que parece absolutamente sublime e óbvio, mas que também não acontece no futebol brasileiro. Passo importante, liderado por alguns clubes como Palmeiras e Flamengo, dá para dizer que o São Paulo também está nessa, e agora é aguardar pelas cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho para ir trazendo atualizações para vocês. Combinado? Para falar sobre o Corinthians e a possibilidade de os atletas convocados defenderem o timão na quinta-feira no jogo contra o Grêmio, Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, a partir das 20 horas. São 8 atletas que desfalcam o timão nessa data FIFA, estou incluindo também o Felipe Longo e o Breno Bidon, que estão a serviço da seleção sub-20 no Egito. Até por conta da distância, esses dois estão praticamente descartados. Memphis Depay também tem pouca chance de jogar, até por estar em outro continente. Carrilho e Félix Torres estão no Peru. Eles se enfrentam, Carrilho da seleção peruana, Félix Torres da seleção equatoriana. Difícil imaginar que eles possam ser utilizados na quinta, até porque devem ser titulares de suas seleções. José Martínez está no Uruguai, defendendo a seleção da Venezuela. Tem Venezuela e Uruguai em Montevidéu. Montevidéu está bem perto de Porto Alegre, então não deve ser problema para o Martínez chegar a Porto Alegre na quinta-feira. A questão é a condição física, como é que ele vai se encontrar depois de jogar mais 90 minutos pela sua seleção. As mais prováveis presenças na partida de quinta-feira do Timão são de Hugo, goleiro da seleção brasileira, que vai estar na Neoquímica Arena nessa terça-feira para o confronto contra o Paraguai, e Romero, que pertence ao Corinthians, convocado pela seleção paraguaia, até por já estarem em São Paulo, devem fazer uma recuperação mais prolongada e devem jogar pelo Timão na quinta-feira. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Tava conversando hoje com uma pessoa que trabalha com o Romarinho. Você lembra do Romarinho, né? Atacante brasileiro, 34 anos de idade, está livre no mercado. Jogava no Al Rayyan, o time do Catar. Ele foi inscrito só para Champions Asiática, o time dele foi mal, e aí ele jogou 3 partidas e ficou sem jogar, não teve contrato renovado. Tá livre no mercado. Perguntei agora à noite se tinha algum clube brasileiro conversando com o Romarinho. Ele não me passou nada, foi a resposta. Tá? Então isso não significa que não tem negociações, mas nada que possa até agora ser contado. Nicola, sabe como é que anda a relação do Fabinho Soldado com a diretoria interina, já que ele é uma contratação do Augusto? Roberto, a informação que eu tenho é de que no primeiro dia com o presidente já houve uma ligação do Osmar Stabile para com o Fabinho, para tranquilizá-lo, dizendo que ele é da confiança deles, tá bom? Não sei se tem muito avanço em relação a isso, não. Chegaram a especular que o Coronado poderia ser contratado, chance nenhuma, tá? Ainda que o Igor Vinícius interesse ao Corinthians e possa existir uma conversa, Coronado não vai ser alvo de troca, ganha 2 milhões de reais por mês, valor que incapaz de caber dentro da folha salarial do São Paulo. E o São Paulo avalia que já tem 2 jogadores para a mesma função, o Lucas Moura e o Oscar. Hora de falar sobre o Corinthians, que acaba de confirmar a perda de um atacante que parecia muito promissor. Giovani, 21 anos de idade, ponta direita e ponta esquerda. Ele havia sido comprado 4 anos atrás do Capivariano por 3 milhões de reais. Valor bastante alto para um atleta que chegou para o sub-20. Existia muita expectativa em cima do Giovani, mas a verdade é que ele não conseguiu decolar com a camisa do Timão. Importante lembrar também que desde o ano passado ele vinha tendo menos oportunidades, exatamente por conta de uma estratégia do Corinthians. A percepção interna era de que, já que ele não quis renovar, não podemos deixar que ele brilhe. Foram várias as tentativas para a extensão desse vínculo e o Giovani disse não a todas. O contrato só se encerrava em 31 de julho, mas o Corinthians e o Giovani se acertaram para a liberação imediata.
A partir de agora é esperar onde é que ele vai pintar. Eu soube que o Red Bull Bragantino em algum momento fez contato, também teve oferta do Monza da Itália na temporada passada. A tendência é que o Giovani seja anunciado em seu novo clube nas próximas horas. Na atual temporada, Giovani disputou apenas 2 partidas com uma assistência. Só para completar o noticiário do Timão, Pedro Raul se igualou a Yuri Alberto em número de gols na atual temporada. Os 2 atacantes que são do Corinthians, embora Pedro Raul esteja emprestado ao Ceará, ambos têm 13 gols cada. Já Alex Santana se despediu nas redes sociais do Corinthians, empréstimo fechado com o Grêmio, vai render $100 mil ao Timão e ele fica no Grêmio até o fim da temporada. Nicola, graças a Deus você já está bem melhor em Romarinho, vai pro Timão? Pode rolar? Vamos explicar essa história. Obrigado, capitão, pela preocupação aí. Sobre o Romarinho. Cara, o Romarinho vive alguns dias meio conturbados. Deixa eu colocar na tela, que aí fica até mais fácil de vocês visualizarem. O Ismael Barbosa, boa noite, Nicola. É verdade que depois do Mundial de Clubes, o Malcom pode vir pro Timão? Vamos acabar de vez com essa história de Malcom, né? Seguinte... Eu cheguei ali nas redes sociais, gente sugerindo que o Malcom pudesse ser contratado pelo Corinthians. E hoje também surgiu a notícia de que o Malcom pode ir para o Flamengo. Pessoal, não há nenhuma possibilidade de o Malcom jogar no Brasil. O Malcom custou para o Al Hilal 60 milhões de euros. Ele pertencia ao Zenit, um monte de time tinha tentado tirar do Zenit, ninguém conseguiu, até que o Al Hilal foi e meteu 60 milhões de euros 2 temporadas atrás. Além dessa grana, o Al Hilal paga ao Malcom 8 milhões de reais por mês. O Malcom se entende um cara novo, com bastante lenha para queimar no exterior, antes de pensar em voltar ao Brasil. Então não há nenhuma chance dele abrir mão dessa grana altíssima que ele ganha na Arábia Saudita para vir jogar por aqui, tá? Se você ler ou ouvir, ou ler, ouvir ou ver, se você ler, ver ou ouvir qualquer especulação sobre Malcom no seu time do coração, a menos que seu time seja do exterior, descarte, desconsidere. Não há nenhuma chance disso acontecer. Conversei hoje, domingo, com um familiar do Malcom, uma pessoa muito próxima dele. Deixa eu até tentar, ó. Aquela mandou áudio, essa pessoa, né? Então não vai dar para pôr o áudio, senão vão identificar a pessoa. Mas a pessoa diz, esquece, o Malcom tá super contente lá, se não for para ficar no Al Hilal, vai ser para jogar num grande da Europa. Não tem chance nenhuma de ele pintar no Brasil. Combinado? Quero mostrar para vocês o Romarinho. Aquele mesmo ex-Corinthians, tá? Eu vou abrir aqui, depois eu explico o que eu consegui apurar. O Romarinho, ele sai do Corinthians em 2014 para jogar no El Jaish, do Catar. Foram 3 temporadas lá, uma temporada nos Emirados, depois ele se muda para o Al Ittihad, vira peça super importante desse time que é grande lá na Arábia Saudita, e ele se muda para o Neom SC. O Neom SC, só para vocês entenderem, é o time do príncipe Mohammed bin Salman. É o príncipe herdeiro da família real saudita, um cara de muita grana. E ele pega esse Neom, para falar a verdade, tinha uma cidade chamada Neom, no meio do deserto, e o Mohammed bin Salman decide transformar Neom numa das cidades mais tecnológicas do mundo, investimento trilhardário. E ele entendia que para essa cidade ganhar ainda mais cara de uma cidade importante, precisava ter um time de futebol. Aí ele compra um time da 3ª divisão, transfere esse time para a cidade de Neom e passa a chamar esse time de Neom SC. Pega na 3ª divisão. O time sobe da 3ª para a 2ª, sobe da 2ª para a 1ª. Esse acesso para a 1ª divisão se deu nessa última temporada que acabou de acabar. O técnico por lá era o Pericles Chamusca. E o Romarinho havia sido contratado para ser um dos grandes reforços do Neom nessa temporada de acesso. 8 jogos e 10 gols, como vocês podem ver aqui. Só que o Romarinho estava fazendo um tratamento para tentar engravidar a esposa. E o médico não falou nada sobre o risco de esse tratamento acabar transformando ele ou causando uma punição por doping. Acontece que o Romarinho foi flagrado no exame antidoping e rolou um julgamento. A expectativa era de que ele fosse punido nesse julgamento. E o Neom, muito preocupado com a chance de perder o Romarinho e não conseguir ocupar a vaga do Romarinho de estrangeiro, decidiu, no último dia da janela de inscrições, dispensar o Romarinho, rescindir o contrato de forma amigável. Tá? E foi isso que aconteceu. O Romarinho foi dispensado do Neom com medo de que ele fosse suspenso e contrataram outro jogador para o lugar dele. Um dia depois dessa negociação,
surge a decisão do tribunal inocentando o Romarinho e permitindo que ele pudesse voltar a jogar. O que o Romarinho faz? Livre no mercado, ele se acerta com o Al Rayyan, do Catar, que é o time do Thiago Mendes, é o time do Roger Guedes, enfim. Só que ele vai para lá, acaba se machucando, só joga 3 partidas, 3 derrotas, o time não conseguiu bem no momento decisivo em que precisava do Romarinho, e aí ele tem seu contrato rescindido. Eu mandei mensagem para uma pessoa eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com ele. Peraí. Tentando só aqui, perguntei assim, Romarinho saiu do Al Rayyan porque ele não joga desde março. Sim, acabou o contrato e ele está livre. A verdade é que ele não foi inscrito na liga, só podia jogar Champions. Então por isso que ele só fez 3 partidas. As 3 partidas pela Champions. O time acabou sendo eliminado. Ele ficou sem jogar desde março e agora o Romarinho está livre no mercado, jogador com 34 anos de idade, tá? Podendo escolher para onde jogar. Passa a ser uma opção bem interessante, não só para o Corinthians, clube onde ele tem relação, mas com outros clubes de futebol no Brasil. Você gostaria de Romarinho no seu time do coração? Já usa o espaço aí do comentário e deixa a sua opinião, beleza? O Bruno Salvador quer saber se Igor, Vinícius e Patrick do Novo Horizontino e o Thiago, como é que estão as negociações. Vamos lá. Sobre o Patrick, zagueiro que foi da Portuguesa, hoje pertence ao Novo Horizontino. O Dorival concordou com o negócio, mas o Corinthians alega não ter dinheiro para comprar o zagueiro. Vai custar mais ou menos 1 milhão e 200 mil dólares. O que o Stabile, que é o novo presidente, está tentando fazer? Encontrar investidores, encontrar pessoas que possam ajudar o Corinthians nessa aquisição. Se pintar um parceiro, o negócio pode sair. Sobre Igor Vinícius, a informação que eu tive de uma pessoa que trabalha com o Igor é de que o Corinthians era um dos interessados e aquele com negociações mais avançadas com o jogador, tá? Mas o São Paulo assegura que não há tratativas e que ele não tem interesse de negociar com o Corinthians. Eu até acho natural que não queira, mas entre liberar o jogador para economizar 300 mil reais por mês ou ficar com um atleta que está completamente fora dos planos, acho que o São Paulo vai acabar liberando, tá? Chegaram a especular que o Coronado poderia ser trocado pelo Igor Vinícius. Esqueçam essa história. O Coronado ganha 2 milhões de reais por mês e joga na mesma posição do Oscar e do Lucas Moura. Então, não há, na visão do São Paulo, nenhuma necessidade em contratar o Coronado, especialmente também por causa dessa questão financeira. É isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias muito importante do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do Coringão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de dar aquela moral pra gente, né? Diariamente a gente tá trazendo vídeos do maior clube do Brasil, valeu? Então já sabe o que fazer, né? Um grande abraço no seu coraçãozinho. Segue pra mais. Até o próximo vídeo. Vamos com tudo pra cima. Até o próximo vídeo. Fui.